Os piratas de One Piece saem ao mar todos com o mesmo objetivo: dominarem os mares e se tornarem o rei dos piratas. E entre aqueles que se destacam e estão mais perto desse sonho estão os imperadores do mar, os governantes do novo mundo. Então você quer saber quais foram os antigos imperadores antes dos atuais no mundo de One Piece? Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E aí galera, eu sou o Gabriel e neste vídeo eu vou falar sobre algo que muitos de vocês podem não saber, que são os antigos Yonkous. Quem foram os piratas que governaram os mares antigamente? Na verdade, o título Yonkou foi criado recentemente pelo governo, mas foi apenas o título, porque desde o início de One Piece já existiram piratas com status de Imperador do Mar. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então agora vamos para os imperadores anteriores de One Piece. Imperador do Mar é um título dado a um capitão pirata infame mais notório e poderoso do mundo. Os imperadores são aqueles que governam os mares. Sua força e influência são tanta que eles vivem literalmente como se fossem soberanos, fazendo o que bem entendem. Ser um imperador é ser um dos piratas mais poderosos e influentes do mundo, ser o governante dos mares. E apesar do título Imperador do Mar ter sido criado recentemente, muitos piratas dominaram os mares e estiveram neste posto muito antes dos Yonkous atuais. Piratas que construíram sua própria era. Os piratas há muito tempo fazem parte do modo de vida no mundo de One Piece. O mais antigo grupo conhecido de piratas mencionados na história até agora foram os de Dory e Brog, de mais de 100 anos atrás. Mas apesar dos piratas já existirem naquela época, nenhum deles era conhecido por ser digno de nota, o suficiente para abalar o mundo. Até que, há aproximadamente 40 anos atrás, um pirata surgiu e começou a abalar as estruturas do mundo. Esse era Rox Dizebek. Rox criou uma era de terror nos mares. Ele era um homem incrivelmente cruel e ambicioso, não se importando com quem ele atacava, desde que pudesse acumular poder para si mesmo e liderar sua tripulação para destruir quem interferisse em suas ambições. Ele também era bastante destemido e indiscriminadamente implacável, já que não tinha problema em matar nobres mundiais ou seus escravos se isso fosse do seu agrado. O sonho do Rox era se tornar o rei do mundo, e ele atacou muitos locais e deixou destruição em massa em seu rastro, para mostrar seu domínio. E assim, ele se tornou o primeiro governante conhecido dos mares. Ele também era muito curioso sobre os assuntos que o governo mundial mantinha escondido, o que fazia ele estudar os maiores tabus do mundo. O Rox era tão infame que todos os membros conhecidos de sua tripulação são monstruosos, com força suficiente para ser o capitão de seus próprios bandos. Entre os piratas que estavam abaixo de sua bandeira, tinha Barba Branca, Kaido, Big Mom e Chique, o Leão Dourado. Além de John, que reuniu o segundo maior tesouro até agora, estando apenas abaixo do One Piece. E também Silver Axe e Ochako, dois membros ainda desconhecidos para nós, mas que também possuem um nome infame pelo mundo. Apesar de ser o capitão da tripulação, o Rox não era nada respeitado entre seus subordinados. A sua ex-subordinada Big Mom o considerava indigno de confiança e um inútil. E o Barba Branca mencionou ter tido más experiências com ele e com a sua equipe, fazendo com que o Rox tenha sido odiado por todos, pelos povos do mundo, pela marinha e até mesmo pelos seus próprios companheiros, tornando seu tempo ativo em uma era de terror e destruição. Porém, a era de Rox teve um fim quando ele decidiu atacar os nobres mundiais e seus escravos em God Valley. Com esse ataque, a marinha que fornece proteção direta aos nobres enviou o vice-almirante Monkey D. Garp, que então se juntou ao futuro rei dos piratas Gold Roger, que era um rival do Rox, e assim os dois o derrotaram para sempre, apagando todas as suas ações dos livros de história e fazendo com que o Rox
fosse completamente esquecido por todos, sendo lembrado por apenas algumas pessoas da sua época. O Garp então se tornou o herói dos fuzileiros navais e o Roger continuou sua jornada como um pirata. E com a derrota do Rox, a sua tripulação se desintegrou e cada membro seguiu seu próprio caminho, criando suas próprias tripulações e se aventurando nos mares, agora como rivais. O fim dos Piratas Rox também trouxe a ascensão do Gold Roger, começando assim uma nova era. Aproximadamente 38 anos atrás, 3 piratas governavam os mares. Eles eram o Gold Roger, Barba Branca e Chique o Leão Dourado. Esses 3 piratas eram os imperadores dos mares nessa época, e apenas não receberam esse título simplesmente porque ele ainda não existia nessa época. O Barba Branca já era incrivelmente forte. Nessa época ele era o maior rival do Roger e já possuía uma tripulação poderosa onde ele queria construir sua família. E pelo forte vínculo entre os membros da sua tripulação, ele conseguiu se fortalecer rapidamente, sendo um dos mais notórios do mundo. O Chique também se fortaleceu muito depois do fim dos Rox. Ele mostrou ser um líder muito carismático e capaz, conseguindo desenvolver várias armadas piratas em sua carreira. A sua frota ficou excepcionalmente grande, com ele possuindo a maior tripulação dos mares com um total de 51 divisões. Nessa época, o Chique perguntou ao Roger se eles poderiam unir forças porque ele acreditava que juntos eles poderiam dominar o mundo inteiro e pediu ao Roger para se tornar seu braço direito. O Roger recusou a oferta de Chique e por isso uma grande batalha naval entre os dois aconteceu, que ficou conhecida como a Edward. Nesta batalha, o Roger estava completamente dominado pelo grande número dos piratas do Leão Dourado, mas, milagrosamente, graças a uma grande tempestade, o Chique acabou tendo metade da sua frota afundada e o Roger conseguiu fugir, fazendo o Chique começar a ter um grande respeito por ele. E já o Roger começou a fazer o que ninguém havia feito antes, ele começou a conquistar a Grand Line. Dando a volta ao mundo e reunindo todos os 4 Road Poneglyphs, o Roger não só governou os mares do mundo, como também foi o único depois de mais de 800 anos a chegar na última ilha, encontrando o precioso tesouro One Piece de Joy Boy e se tornando o rei dos piratas. Então nesta época, os governantes dos mares eram o Roger, o Barba Branca e o Chique. O Kaido e a Big Mom também já eram poderosos nessa época, mas ainda não tinham uma grande tripulação e nem influência o suficiente para estarem ao lado desses 3. Porém, essa era teve um fim quando o Roger, por saber que logo morreria por sua doença e também para inspirar o máximo de pessoas possíveis, se entregou à marinha, que inspirou muitos a largarem suas vidas e partirem para o mar. O Roger trouxe um ar de romance sobre ser um pirata, e após sua morte, suas palavras finais enviaram outros para o mar para se tornarem piratas. E assim, as coisas nunca mais seriam as mesmas, porque isso criou a grande era dos piratas. O Roger então foi capturado e executado, mas antes dele ter sua execução, ele ficou preso até que o dia certo chegasse. E ao saber disso, o Chique, que agora respeitava o Roger, foi sozinho para Marineford, onde ele começou a espancar todos os marinheiros pedindo para soltarem o Roger. Então o Chique entrou em uma grande batalha contra o Garp e o Sengoku, que destruiu metade da cidade de Marineford. E no fim, o Chique acabou perdendo e foi preso na prisão de Impel Down, fazendo com que apenas o Barba Branca continuasse vivo dessa geração de governantes dos mares. Nas próximas décadas, outros piratas começaram a se fortalecer e ganhar mais destaque. A Big Mom teve vários filhos com várias raças e povos diferentes, criando assim um exército de filhos com os mais variados poderes.
o Kaido também começou a ter mais destaque. Ele se apossou de Wano e passou a criar fábricas de armas, além de financiar o Doflamingo para que fizesse experimentos da criação de Akuma no Mi artificiais. Assim então, ele criou um exército de feras com praticamente todos do seu bando possuindo uma Akuma no Mi Zoan. Além deles, outro pirata também estava ganhando destaque rapidamente, Shanks o Ruivo, que já navegou no barco do Rei dos Piratas e que há poucos anos atrás tinha reunido uma tripulação poderosa e estava ganhando muita influência nos mares de One Piece. Mas, além do auge desses três, também teve a queda daquele que se mantinha no poder. O Barba Branca nesse tempo ficou doente e sua saúde estava piorando a cada dia que passava. Mas, mesmo doente, ele continuava poderoso e a sua tripulação continuava o apoiando, ainda o mantendo como um dos maiores piratas do mundo. E foi logo após a execução do Rei dos Piratas que o governo mundial realmente reconheceu o poder desses piratas e deu para eles oficialmente o título de Imperadores do Mar. Com agora o Barba Branca, o Kaido, a Big Mom e o Shanks se tornando os 4 Yonkous dos mares de One Piece. Porém, mais uma vez, isso estava para mudar. Depois que o Ace é pego pelo Barba Negra e entregado para a Marinha, isso criou o maior incidente visto até agora, onde toda a frota do Barba Branca foi até Marineford enfrentar a Marinha e salvar o Ace. Mas como Barba Branca já estava com sua doença muito avançada, ele acabou perdendo a sua vida nas mãos daquele que um dia ele chamou de filho, o Barba Negra, que além de tirar sua vida, ainda roubou seus poderes de Akuma no Mi, se tornando assim um dos piratas mais infames e perigosos do mundo, além de possuir 2 poderes de frutas. Então, por causa disso, um ano depois, os piratas restantes da antiga tripulação do Barba Branca, liderados pelo Marco, tentaram vingar seu capitão derrotando o Barba Negra, num duelo que ficou conhecido como a Guerra do Retorno. Mas eles sofreram uma derrota completa e absoluta pelo Tite, forçando eles a se dispersar e desaparecer. Esta vitória, junto com o roubo da maior parte dos territórios do Barba Branca, permitiu que o Barba Negra fosse reconhecido como substituto de seu ex-capitão. Como sendo os maiores piratas do mundo, os Yonkous acabaram sendo o principal objetivo do Luffy, que precisa os derrotar para se tornar o maior pirata do mundo. Então, fazendo uma aliança com a tripulação do Law, com os Minks e com os samurais de Wano, o Luffy partiu para enfrentar o Kaido e a Big Mom. E em uma grande batalha entre eles, no fim, o Luffy derrota o Kaido, enquanto o Kid e o Law derrotam a Big Mom, mandando ele para o subsolo de Wano e colocando um fim de uma vez por todas na tirania desses imperadores. Com 2 vagas abertas agora, o governo declarou o Luffy como o novo imperador dos mares por ele ter derrotado um Yonkou. E o outro que assumiu o posto foi o Bug, que acabou sendo confundido como líder da organização Cross Guild, que está colocando recompensa na cabeça dos marinheiros, quando na verdade os seus líderes são o Crocodile e o Mihawk. E por causa desse engano, os atuais Yonkous do mundo de One Piece são o Shanks, o Barba Negra, o Luffy e o Bug. E bom galera, esses foram todos os imperadores de One Piece. E o Bug ter virado um Yonkou foi uma piada, fala a verdade. Se duvidar, ele vira até mesmo o Rei dos Piratas. Aí tá lá o Luffy e o Barba Negra brigando pelo título, quando na verdade o Bug que se tornou o Rei dos Piratas. Mas é isso galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like, que isso ajuda muito. Então muito obrigado por você ter assistido, e até a próxima.